Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Professor das Obras Podcast e é o primeiro episódio de 2026 que está sendo gravado, né, Marcelo? Exatamente. Estamos aqui de novo, juntos. Vamos que vamos. Mais episódios nesse ano, se Deus quiser. E hoje o assunto é sobre como as pessoas devem proceder para não errar na hora de contratar janelas, portas, e aí eu falo de kit porta pronta, falo de esquadrias, que são os profissionais que a gente trouxe hoje e já já a gente vai apresentá-los. Tá? Esse podcast aqui, gente, ele é um dos tantos que a gente já fez no canal do Professor das Obras. Tem muito conteúdo lá, então se vocês quiserem conhecer mais sobre construção civil, tem diversos conteúdos diferentes, tá? E a gente tem apoio para esses conteúdos da Maxisol, que faz sistemas de aquecimento solar, Rena, que é estruturas metálicas, luminária, com venda de luminárias, Flora Morumbi, com paisagismo, Rainha das Pedras, pedras decorativas, LA Piscinas, com tudo para piscina, e a Sunem, que é a consultora do Professor das Obras, e aqui ao meu lado o Marcelzão, do Guia do Construtor. Muito bom. Que ele já vai explicar para vocês o que é o guia e apresentar os convidados. Vai, Marcelo. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui. Mais esse ciclo, mais esse ano aí. O Guia do Construtor sendo um parceiro aí do Professor das Obras, né? Mentorando alguns parceiros nossos do Guia do Construtor para trazer conhecimento para a gente. Então, prazer estar aqui com vocês. E vamos já apresentar os nossos convidados de hoje. Então, queria dar as boas-vindas aqui. Primeiro aqui para o Tom, né? O Tom Wellington dos Santos, casado, pai do Pedro, sócio e fundador da empresa Palma Vidros e Esquadrias, né, Tom? No mercado há quase 7 anos já, atua com o objetivo de prestar o melhor serviço na cidade, o que se refere a vidros e esquadrias em geral. Seja muito bem-vindo, viu, Tom? Muito obrigado, Marcelo. Legal. E estou aqui também com meu amigo, com o nome mais diferente aí da cidade, né? Hassan. Isso. É empresário, casado com 3 filhos hoje, formado em marketing, com mais de 20 anos de experiência comercial e atuação na construção civil desde 2010, né, Hassan? Isso. Fundador da Soroportas, aqui de Sorocaba, empresa especializada no kit porta pronta para obras de alto padrão, com foco em qualidade, prestação técnica e excelência na instalação. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Hugo. Boa, gente. Então hoje, como eu falei no começo, vai ser um assunto para as pessoas passar a não errar mais em esquadrias, seja de madeira ou seja de alumínio. Vale também saber que na descrição aqui do vídeo tem os outros apoiadores que estão conosco aqui no canal, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pensar na construção de uma casa e aí faz parte de uma construção residencial, comercial, corporativo que for, ter vãos, né? Para que as pessoas possam transitar de um ambiente para o outro e vãos também para que possa entrar iluminação, possa entrar ventilação. Tá? Então, o que as pessoas precisam saber primeiro? Que tem vão que é mais propício você usar alumínio e tem vão que é mais propício você usar madeira. Correto. Quando eu uso um ou outro? O ambiente que você vai utilizar, tanto esquadrias de madeira quanto a de alumínio, até nosso parceiro vai saber falar um pouquinho melhor na parte de alumínio. Então, se é um ambiente interno ou externo, né? Se você vai receber intempéries, sol ou chuva. Esses são os principais fatores para você ter essa tomada de decisão para a utilização do material. Vou trabalhar com um ambiente interno, que não tenha intempéries, sol e chuva, eu consigo trabalhar com uma madeira de reflorestamento, que você vai ter tranquilamente, vai atender a sua necessidade. Uhum. Né? Hoje em dia a gente tem material altamente resistente contra a umidade, mas é importante a gente destinar o material certo para o seu ambiente correto. Tá. Ambiente externo, que vai receber sol e chuva, aí a gente aconselha ou material em alumínio, que o mercado já conhece muito bem, ou PVC, ou às vezes até o PVC, alumínio, e tem o... que é o... fugiu o nome agora. Eu também não sei. PVC, alumínio e tem a própria madeira, ela pode ser utilizada para externo, né? Madeira de lei, madeira isso. de lei, né? Mas tem um outro material que daqui a pouco eu já lembro o nome. Tá bom, né? Legal.
E quando a gente fala em esquadrias de alumínio, né? Hoje a gente pensa muito também em esquadrias, mesmo que para vãos internos, onde você tem a incidência de água dentro da casa. Então você falou, por exemplo, das intempéries, que são chuvas, né? Sol, vento, essas coisas. Mas você também tem água de lavagem, você também tem uma água indesejada, por exemplo, o vapor do banheiro, essas coisas. Esquadria cabe dentro da casa também, certo? Cabe dentro da casa também. Na verdade, a esquadria, ela cabe em qualquer ambiente da casa, né? Seja ela para o ambiente interno ou externo. Então, isso é muito tranquilo. Desde uma porta, pode ser uma porta de médio porte, uma porta de grande porte também, isso é muito tranquilo, né? E as janelas também da mesma forma. O que traz uma comodidade muito grande, né, complementando esse seu comentário, que não gera nenhum problema no que se refere à utilização de água. Então, assim, vou fazer uma super lavagem da casa, né? Vou utilizar água, produtos, etc. Isso não vai impactar de forma nenhuma na instalação das janelas ou das portas que sejam em esquadria. Né? E também a questão das intempéries, isso também é uma coisa que pode ficar despreocupado, porque sol ou chuva não vai danificar a instalação. Né? Então, isso... a esquadria de alumínio, ela é bacana porque ela é muito, muito versátil, muito prática, né? Então, assim, pode ser utilizada em qualquer ambiente, seja para uma porta fechada completamente, ou seja para uma porta aberta. Tem um tamanho máximo que dá para ter, para não ser perigoso, o vidro, para poder fazer aqueles vãos assim, para poder fazer essas portas? Se for uma porta... tem um mecanismo de segurança na esquadria que são as travessas, né? Então, a depender da altura da porta, é recomendado colocar uma travessa no centro ali para que possa justamente segurar qualquer problema que possa ter com vento, assim. Isso. Mas assim, pra gente fazer uma porta inteira, até 2,30 metros, mais ou menos, é tranquilo, assim. Então, a gente vai montar o quadro e aí colocamos o vidro, então você consegue ter uma visão ampla. Né? Então, sem nada no meio. Sem nada no meio. A partir disso, aí já é recomendado colocar uma travessa para evitar qualquer problema que tenha, né? Da porta balançar muito, enfim. O vento, né? O vento acontecer com isso. Mas, e é bacana, assim, que geralmente áreas, né, de saída para área de lazer, né, as casas faz uma divisória para área de lazer, para área de gourmet, e aí coloca-se as portas de esquadria, e é bacana colocar essas portas que dê essa visão completa, né? Que abre bastante, né? Deviam ter vidros autolimpantes, né? Imagina, ótimo. Com nanotecnologia, né? Você aperta um botãozinho, ele se autolimpa, assim. Imagina que louco. Nossa. Bora inventar. Ou um produto que você precisa fazer menos esforço. Assim, seria ótimo. Isso aí. Exato. Pegaram a chave aí, galera? Quem fizer isso aí vai ficar milionário. Até, Hugo, aproveitando, né, a sua pergunta referente às portas internas, né, que a gente utiliza, é uma grande preocupação do mercado, dos consumidores, a resistência contra a água, né? Esse aí é o principal fator que a gente recebe esses questionamentos. E porque o próprio chuveiro, ele vai puxar a umidade. Então, se você vai ver, vai ter a umidade relativa ali interna do ambiente vai ser grande. Então, é importante esse questionamento para que você tenha tomado decisão no seu produto a ser utilizado na sua obra. Então, a Soroportas, ela opta por materiais de confiança, de qualidade. Então, a gente procura empresas hoje que são certificados. Então, ela tem uma empresa que a gente trabalha com kit porta-pronta, ela possui toda a certificação. Então, ela é feito um teste, um laudo, é aprovado. Então, ela tem a resistência. A gente trabalha com MDF Ultra, que é uma madeira, resina e parafina. Então, esse aí é um material que ajuda, a resina, ela ajuda na resistência do material. Né? Não é a prova d'água, mas ela dá a impermeabilização, ela ajuda na resistência contra a umidade. Perfeito. E o principal fator é a folha de porta, porque ela é o componente que mais
é o maior que tem na porta. Então, a gente trabalha hoje com acabamento que é um revestimento em PET, proveniente de PVC. Então, toda a sua porta, o kit porta-pronta das Soroportas hoje é revestido com PVC. Então, ele dá uma resistência contra a umidade, porque além do PET ser impermeável, ele vai com uma cola PUR que ajuda na resistência contra a umidade na madeira. Bom. E a madeira é toda certificada em MDF Ultra, né? Resistente Você fabrica também ou não? Você não, revende daí das empresas que são credenciadas suas, que você tem já. Isso, Marcel. Quem sabe um dia a gente vai chegar nesse ponto e fazer. Legal. Mas a gente nos bastidores estava conversando que você já tem muito tempo que você está nesse mercado, né? Você já vem já desse mercado dos kits já há quantos anos já? Eu entrei nesse mercado de kit porta em 2010. Tanto que eu trabalhei numa grande indústria que fabrica kit porta pronta. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores, desde a fabricação, desde a classificação da madeira, separação, corte, a manufatura, a montagem, a logística. E por que veio esse termo, né, kit porta pronta? Porque até então por que veio, né? Em que momento do mercado que culturalmente sempre tinham as portas de madeira normal e falaram, vamos criar um produto específico, né, para isso e tal, né? Você tem isso aí? Tudo é a dor, né? Então você tem um remédio hoje porque alguém teve a dor no mercado, né? Então, na década de 90, era utilizado muito batente de chumbá maciço, porque a madeira de lei, muito antigamente, então a gente tinha em abundância. E com o tempo foi desmatando, então foi utilizando e a madeira de lei foi ficando escassa e tendo escassez, oferta e demanda, vai ficando caro o material. E surgiu a madeira de reflorestamento. Né? Então, o kit porta-pronta nasceu na década de 90 para trazer uma praticidade para o cliente. Né? O kit porta-pronta, então, ele é uma unificação do batente com a folha de porta montado com fechadura e dobradiça e já com o seu devido acabamento final. Então, o processo antigo, como que funcionava numa obra, que o Hugo vai saber explicar melhor, mas a gente chumbava o batente, vinha um processo, então você chumbou o batente, ainda você ia massa, ainda revestimento, ainda pintura, ainda ia piso, e esses materiais você vai passar carrinho, vai montar andaime, danifica muito o batente que estava chumbado na obra precocemente. Então, até você chumbava o batente numa casa, depois de 6 meses você ia pendurar a folha de porta, o batente já estava danificado. Porque daí não tinha esquadria do tom, né? Então pegava água também. E assim você danificava o material. Daí depois você chumbava o batente, posteriormente quem chumbou o batente era o pedreiro. Depois você vinha com a folha da porta, que seria um trabalho de carpintaria ou marcenaria. Esse é mais uma mão de obra, é a segunda que a gente está citando de pendurar a folha de porta. E também ele pregava as guarnições. Então, são 2 mãos de obra. E a terceira mão de obra vinha com o pintor. Então, uma porta, um simples item da sua obra, que é a porta, envolvia 3 mãos de obra. Então, o kit porta-pronta, ele nasceu para trazer a solução desse problema. Então, ele já vem o batente montado com a dobradiça e fechadura instalada e já vem a pintura final. Hassan, mas então o kit porta-pronta nasceu para tirar a mão de obra da obra? Para tirar, né? Para você tirar a mão de obra de uma obra? Falei, não. Mas é para trazer uma praticidade e agilidade e trazer isso aí como um diferencial. Tanto que quando eu vim para Sorocaba, em meados de 2014, era pouco utilizado em casa. Era muito utilizado em prédios, então já conhecia o kit porta, mas em casa de alto padrão o pessoal não conhecia. Então foi um processo. Indo para Campinas tem uma empresa que faz banheiro pronto também, entrega nas obras, já viram? Isso em casa também ainda não colou. Não colou, né? Em prédio já, né? Em prédios, né? Hotéis e tal. Nas grandes cidades, né? Isso aí. Que legal. Eu trouxe uma amostra então, desde a década de 90, então começou mais ou menos isso meio a acontecer, né? Nos lugares por uma demanda da dificuldade das próprias construtoras e tal, né? E custo também, né? Custo, praticidade. Sim. E nesse mercado tudo vai se desenvolvendo, aprimorando, então a gente vai tendo o processo de qualidade. Tá. Então aqui eu vou mostrar
Pode colocar aqui em cima da mesa. Ó, e tem um negócio que é engraçado, Marcelo, que o Hassan falou. Ele falou assim, que eram 3 profissionais envolvidos para terminar uma porta, Sim. né? E eu até calculei aqui, eram 6 processos. Chumbar batente, porta, dobradiça, guarnição, fechadura e pintura, né? E aí tudo isso se resumiu num processo só. E aí a pergunta que eu faço, além de você otimizar todo esse processo, dá uma olhada no acabamento. Sim. O acabamento outro esquema. premium, né? Porque uma coisa é a gente fazer uma pintura em obra Isso. artesanal Uhum. e a outra a gente fazer um processo de industrialização de uma pintura, né? Hoje a gente trabalha com a linha Laca Touch, que é o toque de laca, todas as portas são revestidas, né? Então você tem a borrachinha... É só encaixar, jogar a espuma expansiva ali e já era. Isso. Tem a borrachinha amortecedora, que não vai aparecer no vídeo, mas depois a gente vai explicar melhor. Borrachinha amortecedora, ela reduz o impacto e a redução do fechamento, então evita que material quebre, né? Então o kit porta pronta veio para trazer praticidade e agilidade para a obra de todos os processos. E reduziu bem o né? custo daí, do todo o material, de toda a cadeia, né? Porque daí Legal. quanto pouca gente utilizando, é igual o drywall, né? O drywall há 10 anos atrás era caríssimo, né? Se falava, não, isso aí não vai funcionar. Mas hoje em dia, por causa do volume, acaba reduzindo o preço, Legal. né? E antigamente se sofria, não sofria tanto para encontrar um pedreiro para chumbar batente, colocar a porta e pintar. Hoje se entrar nessa história, você sofre. E aí eu acho que agora o Hassan começou a sofrer para achar instalador de kit porta pronta agora, né? O cenário mudou, né? E dá para escolher se você quer o tipo de fechadura que você quer na porta, qualquer tipo de cor, qualquer tipo de modelo. Daí, né? O legal é que a gente tem um leque desde colorações, de ferragens, né? Então, é um produto padrão, porém a gente coloca conforme a sua demanda, conforme a sua necessidade. Muito então, bom. a gente coloca, porque cada projeto... E você instala também na obra ou não? Fazemos instalação também. Cada projeto é único. Então, quem está construindo a casa com a Sunem, então está pegando um projeto único, né? Exclusivo. Então, é o sonho que ele está sendo realizado. É então, só porta, né? Janelas prontas não tem isso, né? Daí a gente vai partir para as esquadrias de alumínio. Que daí já é mais... Isso. Legal. Na época, eu acredito que desenvolveu isso aí também, né? Mas tudo oferta e demanda, porque com velocidade de obra, né? Velocidade de obra. Porque para mudar uma cultura vai muito tempo. Mas janela pronta sempre existiu, né? Tá. Desde a Sasazaki lá sempre existiu. Tá. O lance das esquadrias de alumínio é que você faz do tamanho que você quiser. É só né? modular. Você não precisa comprar uma janela tamanho 2 por 1,20 padrãozinha. Aí a sua casa precisa ficar com todas as janelas iguais, né? Sim. Lá não, lá é como ele falou, você faz uma área gourmet lá que você faz ela inteira de vidro. Sim. Né, se você pronto quiser. sob medida, né? Exato. É pronto sob medida. Exato. É isso. É isso. Exatamente. Bom, para as pessoas também evitar alguns erros aqui, que é o nosso tema principal, eu queria que vocês, dentro da modalidade de vocês, me descrevessem quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora da contratação do kit e na hora de fechar as esquadrias. É sempre importante a gente ter em mente que, assim, no processo da obra, toda a parte, acredito que do kit porta também, mas toda a parte de esquadria, vidro em geral, enfim, isso está na parte do acabamento. Então, nós estamos falando de praticamente o final da obra, né? Então, a grande questão é a pressa, assim, né? Então, muitas das vezes os clientes estão com muita pressa de terminar a obra e aí acaba... colocando o carro na frente dos bois, e aí, não, precisa colocar, e a gente faz a instrução, não, vamos aguardar no momento certo, na hora certa a gente faz, porque o vão precisa estar totalmente terminado, pintado, com todo o acabamento perfeitinho pra gente entrar com a nossa parte. Não, mas preciso colocar, e aí quando se coloca com a obra ainda em andamento, isso é um prejuízo muito grande. Porque aí o pedreiro vai assentar a massa e respinga na esquadria, vai manchar, vai riscar, vai passar com o carrinho. Enfim, quando a obra ainda estiver em movimento, né, é importante que você evite fazer qualquer tipo de instalação de esquadria para evitar qualquer dor de cabeça de danificação mesmo. Quero fechar um orçamento de forma antecipada? Isso é tranquilo e muito natural.
mas a execução precisa ser uma das últimas coisas a serem feitas numa obra para que não haja qualquer tipo de problema e dor de cabeça, né? Isso é uma questão muito importante. Tá. É pegar o gancho, né? Qual que é o problema que a gente encontra? É nós mesmos. É o ser humano. Então, e é legal porque, tipo assim, enquanto há sopro de fôlego de vida, então tem chance de a gente se moldar, né? Sim. Então, na contratação de qualquer material ou serviço, é escolher o profissional certo. Todos vão errar, né? Quem só não erra, eu costumo sempre brincar, é aquele que não erra, que ajuntou os pezinhos, paletó de madeira e partiu dessa vida. Aquele ali não erra mais. Então, todos nós estamos passivos a erro. Mas, quando você contrata uma empresa certa, qualificada, com profissionais qualificados, que são parceiros, vai haver erro? Vai, mas estão ali para juntos somarem forças e trocar conhecimento, sim, através da sua vivência e experiência de vida, para que todo o projeto saia o melhor possível. Então Fora a garantia, né, que as pessoas têm, né, porque vão fazer um trabalho sabendo que vocês são pessoas idôneas, né, você sabe que se acontecer algum problema, além de assumir, você consegue consertar também isso, né? Correto, isso aí. Então, contratar o profissional certo que vai passar todas as especificações certas. Uhum. Porque hoje em dia, o que a gente mais tem problema é o que o Tom falou, o estágio certo. Então, quanto tempo demora para uma execução de uma casa? Quanto tempo? Mais ou menos 2 anos? Depende. 1 ano e meio? Casa, mas em média uma média. 1 ano e meio, 2 anos. Mas daí a pessoa começou... quero que mude para 1 ano. Uhum. Dá, tudo. Hoje em dia dá. Hoje a velocidade da construção civil tá bem acelerada. Claro que tem o fator mão de obra, que também precisa ser contado, mas aí a gente precisa respeitar os processos. Então a gente precisa evidenciar, para você ter sucesso nesse projeto, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Vai seguir todos, né? Qual que a gente consegue seguir? Algum não vai ser seguido, pode dar algum problema futuro, mas o profissional qualificado vai te apresentar que você pode ter esse risco, né? Então, isso aí principal, vãos incorretos, né? Então, isso aí é o principal, porque um kit porta pronta, ele vem já sobre medida, ele é pronto, acabado. Então, o que a gente corre muito em obra os vãos não são regularizados. Hoje, como as obras já têm um costume de trabalhar com kit porta pronta e o material é certificado, então você tem uma padronização das medidas que, teoricamente, os construtores, engenheiros e arquitetos já seguem essa padronização. Mas é sempre importante. Há um padrão, mas contrata um profissional correto para conferir esse padrão também, para evitar um possível problema futuro, né? Perfeito. É isso aí. Bom, uma coisa também que eu sempre falo para os meus clientes, aí trazendo a ótica do administrador de obras e não do vendedor das esquadrias, que é o timing correto para a contratação das esquadrias e dos kit porta, né? Eu preciso falar isso, tá? Porque esse tema é delicado. Quando a gente fala de esquadria de alumínio, na curva de custo de uma obra, ele é o item A. É o item mais caro de uma casa de alto padrão. Curva A. Tem casas que a gente já orçou que deu 11% do valor da obra, as esquadrias. Então, assim, esquadrias é mais caro do que montar o esqueleto da estrutura da casa. Nossa. Olha isso, né? A dimensão do custo das esquadrias. E aí, o que eu chamo a atenção olhando para essa questão do custo? Que é o que o Tom falou. Dá para fechar antes? Dá. Mas toma cuidado. Por que toma cuidado? Porque o que eu já vi de pessoas que fecharam com muita antecedência, lá na etapa de fundação, já vou comprando porque é o mais caro. Chegou lá depois de 1 ano e meio, que precisou das esquadrias, a empresa já não existia mais. Nossa. E aí, putz, não tem contrato que você consiga correr atrás. Então, macetinho, para quem chegou até aqui vai escutar isso. O que eu faço nas minhas obras e não abro mão? O pessoal que trabalha com esquadrias, que fornece para mim, eles ficam pistola da vida, mas eu faço desse jeito. E sempre vou fazer, para a segurança dos meus clientes. Eu compro primeiro os contramarcos. Então, primeiro, eu vou comprar os contramarcos. Quer me vender 5 mil, 10 mil? Eu vou comprar os contramarcos. O que é o contramarco, para quem está escutando? O contramarco é um gabarito que vai no vão. Ele é uma peça de metálica
que ele vai no vão e ele tá um gabarito. Ele que garante a medida do vão. Tá feito. Quando eu contratar o Tom para fazer as esquadrias, tá lá feito, ele tá medida certa, ele não vai dar erro. Ele vai chegar lá, vai encaixar a esquadrilha dele e acabou. Para isso que é o contramarco. Por que eu compro antes? Porque eu preciso deixar o vão pronto. E aí eu pago no contramarco um valor muito menor, né? E aí beleza, quando que eu vou fechar as esquadrias? Lá no final. Ele vai precisar de 40 dias para produzir, eu vou fechar 40 dias antes. E aí eu vou diminuir esse timing de acontecer problemas, certo? Então essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação com relação às esquadrias kit porta pronta, por exemplo. Precisa ter alguém que tenha essa experiência de vão, cara. Né? Vão é um negócio que é muito fácil de dar errado. E aí se ele for entrar lá na etapa de pintura, ferrou, amigão. Vai chegar lá e falar, puta, tá desaprumado isso aqui, não tá passando. Lá vai o cara quebrar com pintura no lugar. Então, vãos, de fato, precisam ser conferidos, precisam ser ajustados. Conversa antes com os fornecedores. Já chama para fazer uma visita na obra e eles fazem isso. Então, esses dois erros técnicos acontecem muito, tá? Bom, vamos lá. E aí, eu queria também explorar um pouquinho com o Tom aqui, porque hoje você vê esquadrias, por exemplo, um brise de fachada. Você acha que é madeira. Exatamente. Você acha que é madeira. Mas não é. É alumínio. É alumínio. E eu gosto muito da ideia do alumínio, porque é um negócio que não dá manutenção. Né? É isso aí. E fica lá. E aí a madeira não, você tem que vernizar e tal. Que tanto tipo de acabamento hoje tem nas esquadrias? Hugo, hoje nós temos uma infinidade de acabamentos. Nós estamos num nível assim de mercado que a cor que a gente puder imaginar, nós vamos conseguir encontrar em catálogo. Seja em cores brilhantes, foscas ou amadeirada. Assim, então, hoje as fábricas, né? As fábricas que produzem os perfis, que vendem em barra, elas se aprimoraram tanto e acompanharam tanto a evolução do mercado que eles conseguem hoje fornecer qualquer tipo de pigmentação. Né? Então, eu quero uma madeira, um amadeirado, uma tonalidade mais forte, eu tenho. Uma tonalidade mais fraca, eu tenho. Eu quero uma tonalidade mediana, eu também vou ter. Então, assim, eu quero... Hoje tá... Tem textura isso também? Tem. Chega a ter a textura até? Tem textura. Hoje nós temos pintura texturada, pintura lisa. Então, assim, hoje nós temos uma infinidade de acabamentos. Hoje tem se utilizado muito a questão da cor um cinza fosco específico, né? Que nós chamamos, o código dele é o RAL 7024. Até pouquíssimo tempo atrás era uma dificuldade de conseguir encontrar. Mas aí, o que se percebe? Pô, há uma tendência de alta, vamos produzir em grande quantidade. Então, assim, comprar qualquer tipo de esquadria com essa cor, qualquer lugar a gente consegue. Então, assim, tem uma infinidade muito grande, te abre um leque de possibilidades. Então, assim, você pode brincar com a questão do acabamento com muita tranquilidade. Então, eu tô pensando numa cor inusitada. Fui fazer uma viagem, vi ali um acabamento muito bacana, gostei demais e tô pensando em fazer naquela cor. Certamente, na hora que eu abrir o leque de possibilidades de acabamento, vai ter. Então, assim... Personalizado, eles não fazem coisas personalizadas, né? Não chegamos a esse nível ainda. Mas tem uma linha bem possível, sim, né? Sim, variedade. sim, legal. Bastante. Legal. Bom, acho que a gente conversou um pouquinho dessa questão técnica, esse cuidado que eu coloquei também. E para a gente caminhar mais para o final da conversa agora, eu queria que vocês explicassem para a gente o que vocês já fizeram de diferente, né? Obras, por exemplo, eu já fiz uma obra, ou já vi uma obra que era, sei lá, vão de 9 metros de altura na esquadria, só para as pessoas terem uma dimensão do que elas são capazes de fazer com o produto de vocês, tá? Quer começar? O que a gente faz de diferente a gente fez uma obra em Atibaia, que lá a porta foi 2,40 e com bandeira. Então ele quis utilizar o projeto, o pé direito era alto,
E ele colocou a sensação que você teve ali é uma porta de 3 metros, né? Então foi uma porta, teve também Que a é medida. bandeira? Bandeira é um prolongamento que você faz em cima da porta. Então você tem o kit porta e você faz uma bandeira em cima que você, quando você olha, você analisa a porta como completa, né? Mas daí Só que na hora de abrir, ela abre você só vai uma ver, parte. é uma parte, isso. Então por mais que seja o kit pronto, que é padrão, você consegue colocar materiais exclusivos de acordo com o padrão da obra, de acordo com o que você deseja. Que a nossa intenção é atender a satisfação do cliente. Então, cada projeto é único. Então, a gente tenta escutar muito qual é o perfil da obra para a gente apresentar soluções de materiais, né? O seu kit você faz piso-teto? Piso-teto fazemos, mas ainda é novo. Ainda né? novo, tá. Porque o piso-teto não são todos os fabricantes que estão habitualmente fabricando esse material. O que é? Mas piso-teto? você vai pegar aqui, por exemplo, vai pegar uma porta, vai ter o teto, não vai ter a parte da cabeceira do batente com guarnição e as guarnições vai na lateral. Na lateral. Daí Uma vai ter porta que abre até o teto. Legal. Você vai ver, Que é não vai ter emenda, né? entrada gigante, né? Que o pessoal geralmente O coloca. pessoal tá utilizando isso aí no interno. Fica muito bonito, Não, é bonito. muito bonito. Ah, que legal, material. Mas a gente tem alguns fornecedores, desde madeira de lei e também, se for preciso, de madeira de reflorestamento. Que daí tem aquelas bunhas que não vai guarnição, né? Então mas conseguimos sim. Mas é assim. É novo, ainda está engatinhando esse processo, né? Mas é uma tendência grande, né? Em alguns resorts a gente já viu isso aí, né? Então, Casa de alto padrão agora está olhando muito para esse piso-teto, porque até um amigo que ele vende, ele me fala, Hugo, a porta hoje é o primeiro móvel. Você vai entrar num quarto, você tem uma porta com essa qualidade aqui, é o primeiro móvel. Sim. E as pessoas que estão escutando, elas não têm a sensação de pegar na maçaneta de uma porta dessa. É diferente, cara. É igual você abrir a porta de um carro simples e abrir a porta de um carro de luxo. É a mesma coisa. Você abrir, ao você tocar na porta, você sente uma diferença. Entendeu? Então a galera tá olhando muito para esse lado também do conforto, né? Sim. De todos os aspectos. Desde eu abrir a esquadria, como que ela desenrola essa esquadria, como é que fecha. Agora tem um motor com a persiana, eu aperto, sobe, né? Aperto, desce. Então estão integrando tecnologia e conforto nesses produtos que antigamente só servia para abrir e fechar, né? Hoje, né? Tem um quê por trás, hein? E desde ferragem digital. Então o pessoal tá. Então a gente escuta, por isso que é importante a gente escutar, né? E a gente, como a gente trabalha com porta, então a gente busca através da nossa experiência e contatos de network, algum material para trazer a solução para o consumidor. Perfeito, perfeito. Quando você entende que a porta é o primeiro móvel, faz sentido o investimento em portas cada vez mais legais. Quando você entende que uma esquadria é algo que você coloca que você não quer mexer nunca na vida, você entende que vale a pena investir numa esquadria de qualidade. Agora, uma outra coisa também ainda sobre o mercado das esquadrias, principalmente, acho que o Tom pode explorar isso um pouco melhor com a gente, é que assim, principalmente quando isso está na mão do cliente leigo, ele vai fazer porque é o item mais caro da obra, ele nunca fecha de primeira. Ele vai orçar com 5 empresas de esquadria. Eu conheci um cliente, uma casa de 900 metros quadrados, que ele falou pra mim, eu não acreditei quando ele falou, Marcel, acredite se quiser. Ele falou assim, ó, eu fiz orçamento de esquadrias com 32 empresas. Meu Deus! Cara, eu falei, mas pra que isso, cara? Pra que tanta parâmetro? Porque eu, pelo menos, eu faço o quê? Eu não vou só querendo saber o preço de todo mundo. Eu vou, essa empresa é boa, essa empresa é boa, essa empresa é boa. Essas 3, uma dessas é o que eu quero fechar. O preço tem que estar nelas, né? 3 é a prova real, né? Exato. Putz, não precisa mais do que isso, né? E aí o cara fez com 32. E ele falou que teve variação de preço de 300, 400 mil reais. Olha que loucura. Imagine as que cobraram mais barato. né? Não ia entregar, com certeza, enfim. E aí, beleza, eu fiquei curioso saber, falei, você fechou com a 16ª, tipo, no meio, 17ª, ali, né? Mas não. Aí, o que acontece? Quando você recebe um orçamento de uma empresa de esquadrias, tem lá, vão por vão, né? Sim. E aí, geralmente, eles descrevem o que compõe aquele vão. Vidro incolor de 8 milímetros, padrão tipo Gold, tipo Suprema, enfim. Então, existe um padrão
das esquadrias, do alumínio que ele coloca ali, existe um padrão no vidro. E tem muita gente que pega lá, olha o preço final e vou fechar, não vou fechar, tal, o seu tá muito mais caro. Mas calma, você avaliou item por item, você avaliou por É igual comprar os rolos, né, de papel higiênico, às vezes, né? Você tá pensando que tá pagando barato, mas vem menos, né, papel, né? 20 metros, né? 40, né? Que agora o padrão é 30. Cara, eu só fui entender isso depois, só, né? Eu falei... Já levou, já usou, já recomprou. Putz, grilo, mas ainda você errar no é um rolo... detalhe de cada coisa, né? Viu, mas se você errar no rolo de papel higiênico, ainda é tranquilo, né? Agora errar nas baratinho, não dá. Que pariu, cara. Tá enrolado. Prejuízo. Eu e fiquei ler, curioso. Cada coisa, né? Ler cada coisa. Tá enrolado. Então, assim, eu queria que você explicasse pra gente por que existe essa variação de vidros, de espessuras, e explicasse por que existe essa variação de perfil também, tá? Dentro da linha de esquadria de alumínio, nós temos algumas linhas, né? Pensando em esquadria de alumínio. Então, nós temos desde uma linha suprema, que é a primeira linha, que vai ser melhor utilizada em vãos pequenos. Então, assim, ela vai ser essencial para dar conta da instalação, da qualidade, da segurança de vãos pequenos. Conforme nós temos o crescimento dos vãos, nós também vamos tendo a modificação das linhas. Então, da Suprema, nós podemos ter uma linha 30, uma linha 42, uma linha Gold, e tudo isso está relacionado ao tamanho de cada um dos vãos. Então, vamos pegar o exemplo da porta que nós estávamos conversando. Uma porta de 5 metros de largura por 2,30 de altura. Eu não posso colocar uma linha Suprema nessa porta, porque ela é recomendada para vãos pequenos. Uma porta grande, um vão grande desse tamanho, o que eu preciso olhar? Preciso olhar para a segurança desta porta. Olhando para a segurança, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com uma linha Gold, que é uma linha mais reforçada, a parede do alumínio já é mais grossa. O vidro também fica diferente ou não? O vidro também, mas o principal fator nessa questão é a capacidade de segurança que a esquadria vai poder garantir para o cliente. Então, eu não posso, de jeito algum, pegar uma linha Suprema, que é para vãos pequenos, e colocar num vão de 5 metros de largura. Se eu fizer isso, eu estou sendo completamente irresponsável com a segurança das pessoas que vão morar naquela casa, né? Então, eu preciso sempre estar atento com essas questões, né? Quanto maior o vão, eu preciso ter uma linha mais reforçada que garanta a segurança, o acabamento e a qualidade daquela porta, daquela janela e por aí vai. No que se refere à questão dos vidros que o Marcel comentou, o que nós costumamos fazer, né? Todas as nossas portas e janelas, nós entregamos ela com vidro temperado. Por quê? Para não correr o risco de ter uma quebra de vidro, né, que pode ocorrer, enfim, nós não estamos isentos disso, mas uma coisa é quebrar o vidro temperado, que vai estourar, vai quebrar em vários caquinhos, né, e vai cair no chão. Outra coisa é um vidro comum, que vai quebrar uma lasca e dessa lasca pode cortar alguém, pode gerar o ferimento, enfim, alguém pode ir para o hospital. Sem contar que o vidro temperado ele é mais resistente do que o vidro comum. Então, qual que é o nosso padrão de entrega e de qualidade? Todas as janelas, né, que são vãos menores, são vidro temperado de 6 milímetros, né? E os vãos maiores, vidros temperados de 8 milímetros, para garantir uma maior resistência, porque a gente sabe que pessoas vão estar passando, a movimentação vai ser maior ali daquela instalação. Então a gente garante que haja uma maior segurança no que se refere à questão dos vidros para cada uma dos itens. E dá para mudar a cor dos vidros também ou não? Dá também. Tem cor de vidro, dá para fazer um monte de coisa disso. Daí, isso é tranquilo. Anti-ruído, anti-ruído, aqueles vidros duplos, essas coisas, né? Isso. Legal. Assim, para a questão do tingimento do vidro, existem hoje duas possibilidades. A possibilidade de película, né? Então hoje se popularizou bastante, películas coloridas, né? E também a pintura mesmo, né? Então desenvolver uma tinta específica para vidro, né? Muito resistente, com durabilidade muito grande. E aí a gente faz a pintura desse vidro e faz a colocação dele já pintado, enfim, na cor que o cliente quiser. Isso também é muito tranquilo. Então, mas ele fica translúcido? Dá para ver de um lado para o outro? Depende do tipo de pintura que você quer.
Antigamente, tinha muito essa questão do jato de areia, né? Quero Jateado. quero tirar a visão, mas eu quero ainda entender o que tem ali do outro lado, então se jateava, né? E aí percebeu-se que o jato de areia ele é muito prejudicial, porque a gordura da mão fica tudo no vidro. Então vou colocar uma película ou eu pinto imitando o jato de areia. Posso ter essas duas opções. E aí eu continuo tendo a visão do outro lado. Eu não quero ter visão, quero, né, que seja 100% sem visão. Também posso. Então aí eu posso colocar qualquer cor, posso colocar preto, E aquele posso negócio colocar branco. que você aperta ele por eletrônico, parte eletrônica, ele deixa o vidro... É um vidro especial, esse que tem essa função, é isso? Isso, tem um vidro especial e também tem uma película que faz essa função. Então, hoje Que é nós parte temos... elétrica, ele é Isso. eletrônico, né? Nós Já viu temos- isso, Ansan? Sala de reunião, o pessoal Vi e fiquei Isso. curioso. É. Você trabalha com esse material? Nós temos também. E como que funciona? Nós sempre indicamos fazer com a película, porque o resultado é o mesmo e o custo-benefício é melhor. Né? Então, mas você tem essas duas opções. Você tem o vidro, que ele é duplo, e aí ele tem... como que eu posso dizer? Ele vai ter um efeito que está relacionado a um interruptor de tomada. Como se você ligasse ou desligasse a luz. Você liga ou desliga o vidro, podemos dizer assim. Então, assim, você vai colocar vou fazer uma sala de vidro para reuniões, por exemplo. Então, se não tem nada, ele vai estar incolor ali. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Vou fazer uma reunião, preciso de privacidade. Eu ligo o vidro, ele fica branco. E aí você consegue ter essa privacidade. E aí, para fazer isso, você pode ter o próprio vidro, né, como eu havia comentado, e também a película que você consegue... Só uma fazer. última dúvida só que eu tenho aqui. Quando a gente fala de esquadrias de alumínio, às vezes acho que o pessoal que está assistindo pode ter isso. Você faz também teto de vidro, piso de vidro, essas coisas mais específicas assim também, porque às vezes a gente olha, né, os negócios que o pessoal faz... piscina, né, suspensa, né, de vidro, e usa o vidro para essas coisas de engenharia muito avançada nesse sentido, né? Como que é isso? Para cobertura, né, o teto de vidro, isso para a gente é muito tranquilo. Porque, na verdade, a gente trabalha com vidros e esquadrias em geral. Então, nós trabalhamos cobertura de vidro, envidraçamento de sacada, portas, janelas Box, em geral, tudo. box, enfim, a gente trabalha de forma geral. E sim, assim, a gente está muito acostumado a fazer coberturas grandes, médias, pequenas, isso pra gente é muito tranquilo e assim, dá pra ficar bem legal, ficar bem bacana, a depender dos ambientes. Acho que o Hugo tá bem acostumado a ver esse tipo de instalação. Agora, outros tipos de instalação que vai vidro, como piscina, por exemplo, que tem o fundo com vidro, aí já muda, outra técnica. já é outra técnica, né? Tá. Já é outra... É coisa de vidro de 10 centímetros. Eu já vi um vidro de 11 centímetros. Meu Deus, Para um aquário, tipo... Sim. E aqueles guarda-corpos que às vezes não tem nem a esquadria, é só o vidro mesmo, Sim. né? Assim, ainda falando sobre guarda-corpo, só para lembrar as pessoas, o Tom falou sobre vidro comum, vidro temperado. Guarda-corpo também, recomendação normativa é vidro laminado, tá? Só um adendo, Hugo, é o laminado temperado. Laminado temperado. Isso, laminado temperado. Porque tem o laminado que não é temperado? Isso mesmo. E o que é laminado, para quem não sabe? O vidro laminado são duas placas de vidro coladas uma na outra com uma lâmina de resina. Então, eu acho que esse exemplo ajuda bastante. O para-brisa do carro. O para-brisa do carro, quando ele quebra, ele fica trincado, todo ele trincado, mas ele não cai. Né? O vidro não cai. Aquilo é um vidro laminado. É um vidro laminado que nós chamamos de laminado comum. Né? Então, ele tem uma resistência menor se comparado ao laminado temperado. O que é o laminado temperado? É o mesmo procedimento, no entanto, com duas peças de vidro temperada. Né? Então, assim, vamos ter duas peças de vidro com uma lâmina de resina no centro que faz a colagem dos vidros. Por que o guarda-corpo é recomendado laminado temperado? Porque por duas situações. Ele te dá uma possibilidade de fazer furações e recortes. Então, se eu vou fazer a instalação dele com uma torre de inox, eu preciso furar ele. No vidro laminado comum, isso não é possível. Laminado temperado, sim. Isso é a primeira questão.
Segundo, se caso o vidro ele está sujeito a quebras, como nós já falamos aqui, e o vidro laminado comum, ele é muito menos resistente do que o laminado temperado. Então o laminado temperado ele é mais resistente, caso venha a quebrar, vai fazer o mesmo efeito, mas para ele quebrar, vai ter que ter um impacto muito maior do que se fosse o laminado comum. E se cair a sacada, a gente tem contrato com os prestadores que pode falar assim, ó, esse cara aqui que fez para mim, existe isso? Assim, Existe. uma corresponsabilidade sobre, principalmente, sobre quem fez esses serviços que podem causar um acidente e tal? Perfeito. Quando você trata de uma construção mais técnica, por exemplo, predial, a gente faz um teste. Acho que popularizou até esses tempos atrás um vidinho na internet que parece que assim, eles içam como se fosse manual mesmo, um saco de cimento, sabe? É um peso, na verdade, né? Eles solta e bate num guarda-corpo. Não sei se você já viu isso, né? Interessante. Aquilo é um teste normativo para saber se uma carga batendo naquele vidro resiste ou não resiste. Tá? Quando você contrata, por exemplo, uma empresa de esquadrias para fazer fachada de um prédio, para fazer guarda-corpo de um prédio, você precisa de uma RT, né? Então existe um documento de um engenheiro que validou. E aí existe na norma até, eu não vou saber com detalhes, porque eu já estou um pouco fora desse mercado, mas na norma até assim, a partir de X números de, sei lá, instalações, você precisa fazer esse teste in loco, né? Então tem isso também, tá? Interessante. Vocês têm todos os engenheiros lá, então. Sim. Tem que ter. Tem que ter. Quando pega um caso desse, se não tem na empresa, tem que contratar um e etc. Legal. Para poder atender. E eu fiquei curioso, Hugo, qual o teu cliente te contratou dos 32? Qual que ele contratou? O nome da empresa? Não o nome da empresa, mas qual a posição que ele escolheu não lá? sei, cara. Não sei. Ficou... Eu sei que assim, a mais cara obviamente não foi, mas do jeito que ele era pichincheiro, deve ter sido ali, 20º... Por aí. E aí, não, ou ele pegou a empresa que tava lá em décimo... E jogou em décimo que ele tava. Putz, essa aqui eu gostei. Essa que tá em décimo. Ele trouxe pro preço da 24ª. E até aproveitando esse gancho, que a gente contratar profissionais qualificados que vai te orientar para o que você precisa. Porque eu pegando o gancho que o Tom falou, mas é linha Suprema. Mas e aí, todo mundo utiliza a linha Suprema e Gold? Porque o que eu vejo os fabricantes é a gente mudando o nome, porque para confundir a própria concorrência. Então, para você, tipo, às vezes, linha... Ele coloca um nome particular, mas é linha Suprema. Então, mas na proposta, aquela pessoa que não entende, que não está habituada a comprar, uma compra técnica... Então ela pode ter esse problema, né, na contratação de uma esquadrilha. Tem que perguntar. E eu lembrei o nome é ACM, lembra que no começo alumínio, madeira e ACM. Viu, deixa eu fazer uma pergunta rápida. É rápido para colocar a porta? Quanto tempo demora se você chegar e os vão tá tudo certo, você chegar? É no dia mesmo? Vai. Sim, como é que sim. Há um processo. Então, o kit porta-pronto ele é rápido, porém, uma secagem da espuma, o fabricante da espuma pede 24 horas. Então, o correto é de um dia para o outro. Mas tem as espumas também estão avançando a sua tecnologia. Então, você consegue aí, dependendo da marca, umas 4 a 5 horas, ela já tem uma secagem parcial, que cada profissional, é importante contratar profissionais, ele sabe a movimentação da espuma. Porque se caso você fez a instalação do kit, não respeitou a espuma, quem vai perder a mão de obra é o próprio instalador. Então ele não vai querer perder, então ele sabe qual o material que ele utiliza. Mas vamos falar, uma porta, ele consegue, tirando a espuma, em 1 hora ele consegue fazer essa instalação. Ou seja, uma casa aí com 7 portas, ele faz no dia. Faz no dia. Perfeito, hein? Você troca pelo batente, pela dobradiça, pela fechadura, pelo pintor, que entra depois. Nossa, total, cara. E aí, para fazer 7 portas, os caras levam 7 meses. E o diferencial é que
a pessoa já vende e já instala, né? É Já diferente, instala. tem lugar que você compra e aí como é que Não vai há fazer? produto sem serviço agregado. Porque daí, hoje em dia, o que é o mais caro? É o tempo do construtor, é o tempo do cliente final, que é o empresário que está lá, né? Sim. Então, hoje, tudo a gente vai mensurar o tempo, né? Quanto que vale o teu tempo, né? Ah, é bastante, é pouco, né? Tudo vale. E vou encurtar o teu tempo, então. Nem faça a conta comparativa entre o tradicional e o kit. Já tô te adiantando. A gente já fez essa conta umas 10 vezes aqui na construtora. Vai dar kit, tá? E vem para Soroporta, né? Vem pra Soroporta. Boa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A todos que escutaram a gente também, muito obrigado. Queria que vocês deixassem só as redes sociais ou, enfim, um contato para que as pessoas que se interessem pelo trabalho de vocês possam entrar em contato. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí, o Hugo, Marcel, né, guia do construtor, consultora Sunem, professor das obras, que eu acompanho também, é um sucesso. Acompanhe nós nas redes sociais, @soroportasrc, né, e também o contato, se vocês precisarem, meu telefone é 15 99 807 4246. Fica à vontade para nos contactar. Boa. Eu queria agradecer, Hugo. Obrigado, Marcel. Acho que uma oportunidade muito bacana da gente bater esse papo, né? Acho que isso vai ampliando também o nosso conhecimento e para além de ajudar as pessoas que também estão ouvindo, né? E assistindo o podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para quem quiser nos acompanhar no Instagram, é @palmavidrosoficial, né? Então tem um pouquinho do que a gente tem feito lá. E também o nosso contato, o meu em particular é 15 99605 7197. Boa. Tá aí. Marcel, fala um pouquinho do guia aí, para as pessoas conhecerem. Bom, pessoal, o Guia do Construtor realmente é a ferramenta. Se você vai construir ou reformar, está pensando em construir e reformar, usa o Guia do Construtor, acha lá o nosso site. Esse ano eu vou bater muito na tecla, que é o ano dos 25 anos do Guia do Construtor, que a gente está aqui no mercado. Então eu estou muito feliz com isso e é muito importante a gente poder sempre estar facilitando a vida de quem está construindo e reformando. Essa é a nossa missão, aproximar aí todo o mercado da construção sempre. Então, use a nossa ferramenta sempre que possível. Boa. E contem com os nossos parceiros, que são empresas confiáveis, estão aqui na descrição, passaram aqui na tela durante o vídeo também, foi dito. E se você gostou desse episódio, Professor das Obras, não deixa aí de colocar o seu like, compartilhar o conteúdo, tá? E coloca um comentário. Se tiver dúvidas, pode colocar aqui que depois a gente direciona para eles mesmos responderem vocês, tá? É isso. Assistam os outros episódios que estão aqui no canal do Professor das Obras. Um grande abraço e tchau!